Galera, é o seguinte, eu estou aqui com o pastor Daniel. Pastor Daniel... bom, se apresenta primeiro, eu já falo mais. Porque eu falo muito. Você sou fala sou muito? igual o Amande fala muito também. Cara, meu nome é Daniel Alencar, eu sou líder de um ministério chamado Abba Pai. Talvez você já me conhece de algumas músicas aí, também da escola Abba Pai. E há 5 anos eu estou aqui trabalhando na Paz Church São Paulo, sou um dos pastores aqui e tenho essa grande missão de coordenar a parte técnica da Paz Church São Paulo. Você fez aí um review, Isso. gerou aí um burburinho geral aí, muita gente vindo conhecer a Paz Church São Paulo e também lidera a parte da música aqui, então estou muito envolvido com louvor e adoração e tecnologia aqui, cara. Show demais. Então, para você que não sabe, a gente fez um tour aqui na Paz Church, que é aqui onde a gente está gravando, mostrando várias coisas, áreas da parte técnica, detalhes de iluminação, de mixagem do áudio do streaming, enfim. E foi através da vida do Marcos e da vida do pastor Daniel que abriu as portas para a gente poder gravar esse tour aqui. Então, de novo, mais uma vez, agradecer aqui pessoalmente o pastor Daniel. Inclusive, todas as aberturas tem lá, né, sobre o pastor Daniel. Mas agora é um prazer estar te conhecendo pessoalmente. Prazer nosso, cara. E trazendo agora esse vídeo aqui para a galera, para a gente falar um pouco mais sobre tudo isso, sobre esse trabalho muito legal que vocês fazem aqui. E eu acredito que você fica à vontade de deixar nos comentários o agradecimento também pela vida do pastor Daniel, por ter autorizado a gente fazer esse tour, porque foi através dele que você foi alimentado com tudo isso de informação que vocês viram nos vídeos. Caso você não tenha visto ainda, é só clicar nos cards e na descrição tem um link da playlist com o tour completo aqui. Pastor, então vamos lá. Bora. Vamos logo já falar sobre a questão do tour, que da galera fica vindo aqui, aquela loucura. Me explica qual que é o projeto que vocês têm para quem quiser vir visitar a Paz Church. Cara, então, muita gente vem visitar a Paz Church, sabe, Sérgio? E isso é muito bom, isso é saudável. Por exemplo, o nosso projeto de Campus Anália Franco, nós fomos até os Estados Unidos, pesquisamos. Isso é interessante. Eu mesmo passei 10 dias em Dallas, no Texas, numa igreja chamada Gateway Church, e vi toda a parte de backstage, né? E fui lá como um curioso junto com a nossa equipe, e lá a gente decidiu, cara, isso aqui é um bom lugar para a gente se espelhar. Legal. Né? Então, a gente sabe que essa visita ela é saudável. Só que depois dos teus vídeos, a coisa tomou uma proporção assim... Vocês estão fazendo um mau exemplo para mim. A coisa tomou uma proporção grande porque a gente viu que muita gente quer crescer, cara, quer evoluir. Sim. Então, mano, a gente pode ir, a gente pode conversar. Então, a gente tomou uma decisão, né? E a gente vai deixar aqui no link desse vídeo o link do site da igreja, onde você pode se inscrever para um evento chamado Portas Abertas. Show demais. Então, para que você não chegue aqui na hora do culto e a gente não consiga te dar uma atenção, a gente, na verdade, quer separar um sábado onde você venha, né, com a sua galera, e a gente quer que a nossa equipe técnica tome um café com você, tenha um bate-papo de perguntas e respostas, e que a gente possa ir também, Sérgio, um pouco além da parte estrutural. Sim. Né? O vídeo mostra muito a parte estrutural, mas a gente quer que você tenha também um mergulho na parte espiritual da coisa, sabe? Como é que a gente coordena a equipe, como é que a gente lida com as questões ministeriais, como é essa estrutura, né, de oração, de busca pela presença de Deus, por que a gente faz o que a gente faz. Então, clica aí e se inscreve no próximo Portas Abertas e venha visitar a gente oficialmente. Isso, eu vou deixar o link na descrição. E vou deixar num comentário fixado também, que é para você achar facilmente. Mas, assim, eu vou pedir de coração para vocês não virem aleatoriamente num dia de culto aqui, porque a equipe precisa trabalhar. Isso a gente estava até conversando, que realmente acontece na minha igreja também, com menos frequência, que eu imagino que aconteça mais. Mas o pessoal da equipe técnica, na hora do culto, ou um pouco antes ali que seja, tá ali, cara, focado no que vai fazer durante o culto. Então você vir visitar num momento desse vai ser inconveniente, vai botar o pessoal na saia justa, porque o pessoal não quer ser mal educado com você, mas precisa trabalhar. Então não faça isso, por favor, porque tem agora isso que vocês estão disponibilizando, que é muito show de bola. Legal. Eu acredito que vai ser um pontapé inicial, assim,
Sérgio, porque eu tenho um sonho no coração da gente ter um café aqui de adoradores, sabe? Legal. Um lugar onde a pessoa venha e ela possa ter um tempo de adoração e alguém vem e fala alguma dica de coisas técnicas, mas também um tempo de devocional. Então eu acho que vai ser um bom relacionamento. Nesse link a gente vai disponibilizar algumas datas, a pessoa escolhe, vem e Show tamo demais. junto. Pega lá uma vanzinha, traz a equipe toda. Exatamente. E vem aqui com a data marcada certinha para o pessoal poder passar tudo isso daí, que vai ser muito show de bola. Sim. E aí, aproveitando isso, pastor, até uma coisa muito interessante que você falou, o que eu tenho tentado falar nos vídeos também e tudo mais sobre essa questão da técnica, não só a técnica, e sim a parte espiritual junto, né? Uhum. E isso é muito legal, a gente estava conversando antes aqui, como que, dá um overview, assim, como que você leva isso? Porque você é responsável por tudo, junto com a técnica. E aí, como você faz o pessoal entender que não é só técnica, que tem essa parte junto? O cara não está ali só fazendo um serviço específico da parte técnica. Cara, isso é uma boa pergunta, né? E é um excelente desafio, porque a gente vive mais ou menos aquela síndrome da Marta e da Maria, né? Então, a Marta está lá trabalhando pra caramba, né? A Maria está nos pés de Jesus. A Marta, que está trabalhando muito, olha para Jesus e fala assim, poxa, essa menina está só aí chorando, adorando, eu estou ligando câmera aqui, eu estou mexendo na luz, eu estou mexendo no telão e tal. E aí? Tal. Então tem essas duas coisas, só que sem a Marta, Jesus também não ia ter a comida dele para os 12 discípulos, né? E chegar 13 caras de uma hora para outra na casa da Marta e da Maria, teve que ter o trabalho. Então, o grande desafio de quem trabalha na técnica é poder ser uma Marta com o coração da Maria, né? Legal. Então, assim, de vez em quando abrir mão de tanto trabalho e se assentar aos pés de Jesus. Então, aqui, como parte da nossa cultura, a gente precisa que as pessoas congreguem. Uhum. Né? Ela não pode entrar num automático de estou indo para a igreja só trabalhar. Então a gente dá essa instrução para que quem faz as escalas, independente do lugar que a pessoa esteja atuando, que a pessoa possa se sentar com a família dela e ouvir a palavra. Uhum. Naquele dia ela vai adorar, naquele dia ela vai ser alimentada. Né? Aqui nós temos vários cultos, então a gente tenta também que o voluntário ele não sirva em todos os cultos de uma vez, mas que ele tenha um respiro, que ele consiga continuar sendo igreja. Então, acho que o principal vem daí. Mas você acha que mesmo na função ali, exercendo ali e tal, a pessoa ela pode, mesmo fazendo aquilo, ter um momento ali, ser tocado e tudo mais, ou com não? certeza. Com certeza. Aqui a gente já teve bons problemas, né? Dali de cima eu consigo ver pessoas filmando e levantando a mão, né? E tudo. Aí já foi. Sendo cheio de Deus. Aí o cara acha que tem um cara que fala, ô irmão, para de adorar um pouquinho aí. Filma direito o cara que está cantando, filma direito o pastor. A gente vê isso, né? Cara, a sinergia, né, de uma equipe que está trabalhando, mas que, cara, chegou uma hora antes, né? Se você tirar 20 minutos de oração com a sua equipe, o trabalho é outro. A graça de Deus que vem, a unção de Deus que vem, né? Coisas que talvez você não conseguiria fazer, a unção de Deus te capacita a fazer aquilo. Então, congregar, orar, né? Eliminar muitas coisas de relação à fofoca, Sim. sabe? Você poder dar a oportunidade da pessoa, dar o feedback dela, né? No louvor a gente tem uma coisa muito legal, que toda vez que a gente termina o momento de louvor e adoração, a gente reúne numa sala e a gente vai ouvir pontos positivos e pontos negativos. Legal. Então ali a gente consegue ter esse feedback saudável, gostoso, que todo mundo está querendo que evolua e não fica melhor. aquela coisa, sabe, fulano, cara, não gostei. Você viu que fulano falou daquele jeito, não foi bom, e aí vira aquela maledicência que se você não cortar pela raiz, você acaba prejudicando toda a equipe. Sim. Então a gente tem estratégias assim para deixar essa equipe saudável, sabe? E daí você estava comentando comigo antes
a questão da mentoria, a mentoria que você vai fazer, Sim. o curso, explica para a galera em relação a tudo isso que você vai fazer, né? É voltado para o louvor daí, né? Na verdade, Sérgio, o que acontece? Eu vou falar sobre duas coisas nessa mentoria. Eu já ministro ainda hoje há mais de 20 anos de maneira itinerante. Então, já fui a vários lugares do Brasil e do mundo cantando, conhecendo diversos tipos de igreja e os desafios dessas igrejas. Nos últimos 5 anos, eu estou como pastor local da Paz Church, dessa parte de louvor e adoração e da parte técnica. E, cara, é impressionante como eu entendi, eu ressignifiquei a importância do Ministério de Louvor local, né? Então, muitas vezes a pessoa ela está investindo, cara, vamos fazer aquela conferência, vamos fazer trazer banda tal, e aí investe Entendi. passagem, investe hotel e oferta, aquela coisa toda. E aí gera toda uma expectativa para que aquele final de semana seja o grande final de semana, e isso é maravilhoso. Eu sirvo muitas igrejas assim, eu gosto de ir até lá, mas o que eu percebo, não existe uma mobilização da igreja local, muitas vezes, de levantar o recurso para treinar a sua equipe local, né? Então, na minha mentoria, o que eu desejo fazer? Eu desejo receber músicos, cantores, pastores que estão com essa pergunta: como eu faço para desenvolver uma equipe de louvor e adoração saudável na minha igreja local? Legal. Não somente de forma individual, não quero treinar só o guitarrista, só o cantor, né? Só o backing vocal, eu quero desenvolver A equipe inteira. né? E paralelamente com isso, uma coisa que a gente estava conversando, eu, você e o Amândio, muitas vezes não existe esse intérprete, né? Cadê aquele cara que pode se tornar um produtor? Exato. Aquele cara que pode pegar o que está no coração da mensagem do pastor dele. Como é que eu traduzo isso para a luz? Como é que eu traduzo isso na minha mixagem? Como é que eu traduzo isso no meu repertório da equipe de louvor? Então, eu percebo que eu posso ajudar as pessoas nesse sentido, né? Legal, demais. Então, pensando nisso, cara, de tantas perguntas, né, e de tantas pessoas que já me pediram, cara, dá para você fazer uma reunião online com a nossa equipe de louvor? Eu vou lá, não, beleza, faço. E outra pessoa, cara, dá para você vir aqui na nossa igreja e falar sobre essa questão? Então eu falei, cara, não vou ter como escapar disso, né? Vamos para uma mentoria onde a gente, via Zoom, consiga alcançar o Brasil todo e vamos estar junto. Legal. Então, vai ter link, né? Eu vou deixar também na descrição. O link vai estar aqui. Então, tá dado o recado, pastores. Esse é um baita projeto que vai ajudar muito, né? Cara, e é muito legal, assim, essa tua iniciativa. E é legal, assim, ver que o trabalho que vocês fazem aqui, como isso repercute no Brasil, né? E você sendo a pessoa que está aqui coordenando tudo isso, passar essa experiência para essa galera, é, assim, realmente uma coisa muito boa para as nossas igrejas. Assim. Vai ser cara, muito bom. E o que acontece? Numa mentoria dessa, cara, o que a gente levou 5, 6 anos para aprender, testa isso, não deu certo, melhora, não muda isso. Cara, hoje a gente chegou num formato que, se a pessoa aplicar aquilo, cara, dá certo, né, vai dar certo. Porque é um trabalho com pessoas, né? Exatamente. E pessoas, a gente costuma dizer, igreja é só um monte de endereço. Os problemas são parecidos, Exatamente. As pessoas são parecidas, assim, no geral, né? Então, você já tem essa experiência para fazer esse trabalho, é maravilhoso poder compartilhar com a galera, assim. Ter alguém que faça isso, né? Que Exatamente. Tem muita igreja carente disso. Sim. Isso é muito legal. Pastor, me diz o seguinte, assim, você falou que foi lá na igreja, essa igreja lá de fora e tudo mais, mas, tipo assim, como que você começou, né? Assim, alguém falou assim, não, pesquisa alguma coisa pra gente aplicar aqui, ou você chegou no pastor e falou, deixa eu tomo conta, como que foi? Cara, então, o que acontece? A Paz Church de São Paulo é uma igreja de décadas, né? Ela começou no interior da Amazônia,
numa cidade chamada Santarém, no Pará, né? E a igreja, ela foi sempre uma igreja missionária, Uhum. né? Ainda hoje é muito forte o trabalho da igreja, da Paz Church, Sim. com os ribeirinhos, né? Então, Isso é muito legal você falar, porque o pessoal viu o tour, vê só a parte técnica e não sabe o trabalho imenso que é desenvolvido por exatamente. trás Então de tem tudo toda uma isso, obra né? social e a Paz Church, ela nunca tinha sido essa igreja que despontou para essa questão de ser uma referência Uhum. na nação de música e de tecnologia. Sempre foi Sim. uma igreja voltada para missões, né? Uhum. E ainda é voltada para missões, né? Só que o que aconteceu é que Deus nos presenteou com um pastor que, além de ser músico, né? O pastor Abe Uber, Ah, sim. ele é músico, ama a música, né? E ele, por ser americano, né? Ele é um cara que sempre está ligado no que está lá fora. E ele projetou algo para quando ele se mudasse para São Paulo, como que eu alcanço o paulista, Uhum. né? Como que eu me torno uma igreja atrativa, que abençoe as pessoas, né? Então, o pastor Abe, ele nos convidou para nós estarmos indo fazer um tour nos Estados Unidos, em algumas igrejas. Uma das igrejas que nós mais nos identificamos foi a Gateway Church, né, em Dallas. Eu Uhum. pessoalmente fiquei lá durante 10 dias, né, e fui pesquisar, né, como que os caras faziam, a estrutura da equipe de louvor e adoração, a parte Legal. de áudio, a parte de vídeo. É uma loucura, cara. Os caras Uhum. ganharam até prêmios lá. A equipe que está hoje aqui, você que montou, assim, você que foi achando as pessoas e montando, ou já eram da igreja? Como Então, foi? muitas das pessoas que coordenam várias partes aqui dessa parte de tecnologia já caminham com a Bastard há muitos anos, Legal. né? Na verdade, talvez eu seja o mais novo entre eles, Ah, né? que Porque legal. eu era amigo do pastor Abe, amigo pessoal dele, Uhum. e sempre estava ministrando nos projetos dele, ele estava ministrando nos meus projetos. E Ah, sim. quando rolou São Paulo, foi algo de Deus. Deus nos uniu para eu Que vir para essa massa. parte da música, Que massa. né? E aí eu encarei esse desafio. Então, uma vez que a gente olhou o projeto, fomos lá na Terra Prometida, né? Olhamos lá e falou, pastor, cara, tem dinheiro envolvido, né? Tem que Tem ter, todo né? um projeto envolvido, então assim, se o senhor quer realmente replicar aquilo que nós vimos lá, então começa da concepção, cara. Não dá pra gente construir um templo. A gente tem que mudar isso, tem que ser um auditório. Uhum. Então, o pastor Abe, ele correu atrás, cara, em oração, Legal. né, do patrocínio, né, e milagrosamente tem toda uma história por trás, assim, que eu não consigo contar tudo de uma vez, mas o coração dele buscou isso e o Senhor presenteou, né, o pastor Legal. Abe com ofertas e outras coisas para que a gente montasse esse projeto, né? Uhum. Então, a partir daqui, nós estamos inspirando a Paz Church Global, né? Muitas E igrejas. outras igrejas também. E tudo isso é um projeto missionário, né? Sim. Então, você investir na tecnologia hoje, numa boa produção de áudio e vídeo, isso é missões, é assim que se faz missões hoje, Sim. né? As pessoas estão nas redes sociais buscando informação. Então, não é tipo assim, vamos impressionar o mundo comprando coisas caras. Não tem a ver com isso. Aham. Tem a ver com um coração missionário. Como é que se faz missões hoje, né? Sim. Cara, é a tecnologia. Exatamente. É lá que as pessoas estão, né? Então, Passa por isso, muito tempo no celular exato. ali. Então, por isso, todo esse projeto, no final de tudo, cara, glorificar Jesus e alcançar as vidas. Que massa. É muito massa ver você falando assim. Essa visão é muito legal. Só que hoje ainda tem muito preconceito, né? Sim. E aí, infelizmente, a gente tem que ficar falando de alguns temas assim, básicos que não teria nem porquê. Sim, sim. Mas eu vou levantar essa questão. Porquê Levanta essa bola pra gente chutar. o porquê da igreja, aqui nem chega a ser preto, né? É o cinzinha das coisas. Mas o porquê da igreja ser escura, por exemplo, ser preta? Porque muita gente tem preconceito, iluminação, parede preta, não sei o quê.
Aí fica aquela coisa as igrejas da parede preta, por exemplo. Aí a pessoa só vê que a parede é preta, cara, não vê o que é o porquê daquilo. Fala um pouco sobre o porquê disso. Cara, eu acho que tem um dos vídeos que você gravou com o Amandio, Aham. que ele fala um pouco sobre isso. Isso. Cara, mas nada melhor para explicar isso do que, cara, comunicação visual, né? Quando você tem um fundo preto, qualquer pessoa que trabalha com foto ou com vídeo vai entender que fica tudo mais discreto ali, né? Toda a comunicação fica mais discreta. Quando você tem um ambiente mais escuro, você tem diversas possibilidades para explorar mais a questão da iluminação, né? Você tem diversas... Conforto visual também, Isso, né? tem todo um fator visual, tem todo um fator de comunicação. Então, eu acredito que é muito mais do que moda, tá? Sim. Tem gente que faz por moda só, sem entender o propósito. É aí que tá o problema. Que gera mais o preconceito ainda. Porque tem gente que faz sem saber o que está fazendo, daí faz uma coisa meio mal feita, meio sem sentido. Aí sim, daí uma pessoa vai num lugar desse e fala, nossa, isso aqui não faz sentido. Aqui é por pura comunicação visual, né? Então, todas as igrejas que nós fomos visitar, a gente percebeu que saiu um pouco mais aquele conceito templo e entrou num conceito mais auditório, né? Então é uma questão de conceito mesmo. Isso não impede de Deus ser a essência, ser Com certeza. Porque as pessoas acham que é assim. Eu estava comentando com você, né? Tem um vídeo que a gente coloca, a pessoa fala assim, saudade do tempo que a igreja buscava a Deus. E porque tem a luz e a parede preta não está buscando a Deus, mano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu de verdade, eu já fui um pouco preconceituoso, vamos dizer assim, né? Usando essa maneira de pensar, cara, por que gastar tanto dinheiro com isso? Por que fazer tanta coisa nisso, né? E eu lembro que há muitos anos atrás, nós chegamos num ponto, numa outra igreja que eu era parte da liderança, e essa igreja tinha um som muito ruim, cara. Era muito ruim, era insuportável. E a realidade de muita igreja. Era ensurdecedor, a gente queria algo melhor, e um dia nós fomos então fazer um teste, chegou um cara, colocou um PA maravilhoso, quando ligou o PA a gente, meu Deus, é isso, cara, a gente precisa. E eu via, né, alguns dos nossos pastores falando, cara, mas isso é muito dinheiro, quanto que custa? Tantos mil reais, não, mas a gente pode investir isso em missões, a gente pode fazer tanta coisa. O coração do cara não estava errado. Sim. E eu lembro que um dos nossos amigos falou assim, pastor, a Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir? Aí ele parou assim, você está usando a Bíblia para me convencer a comprar um melhor som? Ele falou, pastor, eu tô. Porque, cara, se a gente consegue fazer as pessoas ouvirem melhor, tanto a música, quanto a adoração, quanto a sua pregação, cara, os recursos vão vir disso. Sim. E tudo, a gente vai alcançar mais pessoas e tal. Foi uma discussão tão boa e tão agradável. E foi muito bom, cara. Foi muito bom, sabe? A gente quebrou um paradigma naquele dia. Então, o que eu percebo também, Sérgio, e aí talvez até uma palavra de correção para você que está nos ouvindo aí, tem muita gente que gosta mesmo de criticar, cara. Parece que a profissão do cara é ser hater na internet. Exatamente. E ele quer achar um defeito em alguma coisa, né? Porque talvez ele não consegue ter aquilo, ou ele não entende aquilo, né? Eu só sei o seguinte, na palavra de Deus você vê Deus muitas vezes escolhendo uma estrutura simples para habitar, né? E vendo o coração daquela estrutura simples, e muitas vezes você vê Davi levantando para Deus uma estrutura de muita excelência. Sim. Né? Você vê o tabernáculo de Moisés levantado com muita excelência, mínimos detalhes, cara. Ele teve que ser fiel a cada ponto daquilo que Deus deu a ele, né? Nós servimos a um Deus excelente e muitas vezes as pessoas, por serem preguiçosas ou por não quererem fazer a coisa como devem ser, elas se escondem nisso. Não, Deus não quer ver isso, né? Deus não quer, Deus não se incomoda com isso. Mas, na verdade, cara, quando você olha biblicamente para Moisés e para Davi,
que foram os caras que estabeleceram um padrão de adoração a Deus, os dois foram extremamente excelentes, extremamente comprometidos em eu vou dar algo que o Senhor está me pedindo, não vou dar algo relaxado para ele não. Perfeito. Né? Porque, cara, vai vir maldição sobre a minha vida. Essa é a grande Perfeito, verdade. perfeito. Muito bom. Ainda sobre esse negócio da igreja ser mais escura e tal, uma vez um cara me falou uma coisa que nisso eu não tinha parado para pensar. Eu tinha parado para pensar na técnica, na questão do conforto visual, fotografia e tudo mais. Mas aí o cara falou assim, cara, às vezes a irmãzinha, ela tá ali com, assim, não tá confortável com o corpo dela, ou com a roupa dela e tal. Ela vai numa igreja que é tudo claro. Às vezes ela nem vai entrar, ou ela vai estar ali e vai ficar se preocupando se ela levanta a mão, se ela não levanta, que vão estar vendo ela. Uma igreja, até nisso, tem essa vantagem de você ter um ambiente controlado, onde a pessoa se sinta confortável em saber que as pessoas não vão estar enxergando ela ali, levantando a mão, a roupa dela, como vai estar e tudo mais. E isso é uma coisa muito legal, assim. O conforto visual, a pessoa estar sentada ali, poder adorar sem restrição de, tem alguém me vendo aqui, né, tal. Então isso é uma coisa bem legal que me falaram uma vez. Isso faz um certo sentido também. Nós temos aqui uns cultos de adoração, às sextas-feiras, que eu amo esses cultos, são os cultos que eu lidero. Normalmente eu estou pregando, eu estou ministrando, e a gente propositalmente deixa a luz dessa forma, de uma forma que a pessoa, se ela estiver chorando, ela não vai ser notada, se ela estiver ajoelhada, ela não vai ser notada, ela vai ficar confortável, ela vai ficar à vontade, né? E é lógico que Deus se manifesta em qualquer lugar, Sim, em qualquer com ambiente, certeza. mas a gente precisa quebrar muito esse preconceito de que o organizado não é espiritual. Exato. Né? Eu acho que muitas vezes a gente pensa que o controle do Espírito Santo está numa coisa que é desorganizada. E muitas vezes é o contrário disso. Normalmente, quando se tem uma organização, quer colocar o Espírito Santo numa caixinha, né? Tipo, como é que Deus age num negócio que está tudo organizadinho, já está tudo encaixado? E não é assim, né, cara? Cara, não é assim. Eu vou te falar o que eu amo fazer, tá, Sérgio? O que eu amo fazer é chegar com minha banda aqui, pegar meu violão, minha gaita, não ter que falar o repertório, não ter que passar letra para ninguém, começar a adorar e vou embora. Isso é o que eu amo fazer. Sim. Muitas vezes eu faço assim, nos ambientes que eu consigo fazer assim. Mas a grande realidade é numa igreja que você tem 5 cultos, né? Porque você quer otimizar o espaço, né? Você quer uma estrutura que não seja tão grande, que financeiramente também não fique tão pesada. Você não tem condições de fazer desse jeito pensando na equipe, né? Então, o que eu percebo? O mesmo Deus que me dá um insight em cima da hora é o mesmo Deus que pode falar comigo na segunda-feira, né? Sobre o meu repertório. Então, eu fui aprendendo a ouvir a Deus de uma forma antecipada, né? De passar o meu repertório na terça, para que o diretor musical possa enviar para os voluntários, para que a galera consiga estudar. Assim a gente consegue otimizar o tempo do ensaio. A gente não precisa ter aqueles ensaios infinitos no sábado à tarde, né? Foi difícil no começo? Foi, porque vinha essa coisa, a organização parece que é inimiga da espiritualidade. Mas, cara, eu te garanto que o Espírito Santo e a organização, eles são amigos, né? E que você pode, cara, assim, fazer um projeto debaixo da unção do Espírito Santo, ou fazer um repertório debaixo da graça do Espírito Santo. E quantas vezes, cara, eu fiquei surpreso, né, de terminar o culto e eu falei assim, cara, se eu tivesse escolhido as músicas agora, não tinha sido tão certeiro como foi desse jeito, porque o Senhor é o Senhor que sabe o fim antes do começo, cara. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente se esconde nessa, não vou falar preguiça, porque eu acho muito forte, mas a gente se esconde nessa desculpa, cara. É porque dá um trabalho você fazer certeza. Essa organização, né, cara? Claro, a organização certeza. que vocês têm aqui de mandar lá no início da semana, porque o Amandi vai fazer a luz, porque vai ter o fundo e tudo mais. Exatamente. Dá muito trabalho, cara. Normalmente, assim, a igreja que é um pouco mais organizada, ela vai mandar isso
na sexta para o domingo, no sábado, né? Tipo, e se mandar, por exemplo, se faça isso, entendeu? Então dá trabalho, realmente. Dá trabalho. A gente pensa muito também nos voluntários, né, cara? É muito ruim você ter um voluntário que ele não consegue entregar o melhor dele porque eu fui desorganizado. A gente está em São Paulo, o cara, ele leva tempo para chegar aqui de metrô, ele gasta o dinheiro dele para chegar aqui de Uber. Quanto mais organizado eu for, como pastor, full time, tempo integral, mais eu vou estar abençoando a vida do voluntário. E eu quero que ele esteja aqui, cara, curtindo o que ele está fazendo, curtindo a foto que ele está fazendo, o vídeo que ele está fazendo. Então a gente tenta ao máximo organizar, não engessar. É lógico que a gente tem espaço para pisar num talkback e falar assim, gente, eu estou sentindo que está mudando a coisa, né? Então vamos para essa direção, né? Legal. Que legal, cara. É muito legal isso. Agora, para a gente também caminhar para o final agora, que assim como você tinha perguntado para mim, porque, já vou avisar aqui, tem vídeo no canal do pastor, só você entrar aí também. Tem um monte de link na descrição. Cara, você vai... tem muita coisa para você fazer no final de semana agora. Tem muita coisa. Então vai ter um link que a gente gravou para o canal dele também. Então tem uma boa conversa lá. Eu estou entrevistando ele. E agora essa conversa aqui. Então você assiste lá se não assistiu. Para a gente ir caminhar para o final, você perguntou para mim qual o maior desafio e tal. Eu pergunto para você hoje. Na Past Church aqui, você é o pastor que coordena tudo isso. Qual o seu maior desafio? Qual foi o seu maior... Eu quero duas coisas. Qual foi o seu maior desafio que já venceu e qual é o seu maior desafio hoje? Cara, o maior desafio que já venceu foi a gente encontrar esse workflow, assim. Eu acho que a gente gastou muito tempo achando a fórmula certa para ter vários cultos no mesmo final de semana. Como que a gente pode ser um louvor que não é longo demais, não é curto demais, mas é profundo? Cara, achar isso foram muitas vezes que às vezes eu me sentia frustrado, falava, poxa, cara, eu queria mais 5 minutos, né? Mas depois eu fui descobrindo que não eram 5 minutos que eu precisava. Eu precisava ter acertado melhor no repertório, usado melhor o meu tempo antes e tal. Então, isso foi uma coisa que a gente foi conseguindo romper aos tempos. E hoje, assim, cara, graças a Deus, para a glória de Deus, eu consigo olhar e ver que depois daqueles 22 minutos, nós atingimos o alvo de pegar na mão da igreja e dar um mergulho muito profundo na presença de Deus, né? E a gente ainda tem muito espaço para mensagem e tudo mais, né? A gente chama aqui na igreja os nossos cultos como se fosse uma piscina, né? Tem a parte da piscina que é um pouco mais rasa, todo mundo consegue ir, até as criancinhas que não sabem nadar, e tem a parte da piscina que é um pouco mais profunda. Esses são os cultos de sexta. Então, os cultos de sexta, cara, eu tenho 1 hora de louvor e adoração. E se precisar, eu posso continuar e nem vai ter mensagem. A gente só fica na presença lá. Legal. Então, essa é a parte mais profunda da piscina, né? Muitas vezes as pessoas estão vendo mais os nossos cultos de domingo. Cara, mas tem muita coisa na Past Church que você precisa ver. Dá uma procurada aí sobre o Power Night, noites de adoração. Você vai ver tempo de adoração aí de mais que 1 hora. Muito legal isso. Então, quando nós encontramos esse balanço, né? Porque às vezes a gente tem muita expectativa que o culto de domingo resolva tudo, né? Mas o culto de domingo ele não consegue resolver tudo. Sim. Né? Você tem que ter outras programações de adoração para deixar que as pessoas fluam mais ali na presença de Deus, né? Contemplem mais o Senhor. Eu acho que esse foi o meu maior desafio, né? E o de hoje? O de hoje, cara, é multiplicar essa equipe. Multiplicar essa equipe para que ela não fique tão cara, né? A gente poder treinar voluntários, trazer bons profissionais, né? Esses profissionais se tornarem uma base, né? Porque uma igreja com tantos cultos e nesse padrão de excelência você não consegue fazer tudo com voluntários. Vocês fazem muitos cultos hoje porque o espaço é pequeno aqui, né? Isso, e é proposital. É de propósito. Né? Nós queremos um espaço que a pessoa se sinta em casa. Né? Você chega num lugar de 3, 4 mil assentos, é diferente você chegar num lugar de 500 assentos. Sim. Né? Então, a estrutura também sendo menor, né?
financeiramente investimento falando, é menor. o investimento é menor e você multiplica os cultos. Então, assim, para nós da parte técnica, a gente precisa, a cada semestre, cara, tá se multiplicando. Agora mesmo, com 5 cultos, eram 4 cultos. Os 4 cultos, nós tínhamos uma equipe só de louvor e adoração fazendo tudo, Aham. né? E um técnico de áudio. Quando veio o quinto culto, a gente teve que multiplicar. Explicar. Teve que ter uma equipe de louvor e adoração de manhã, outra à tarde, e tem que revezar o técnico. Vocês estão com 5 cultos agora no domingo. Só no Anália. Um na segunda-feira, que faz 6. Outro na Zona Sul, que fazem 7 cultos. 7 cultos, olha aí. Cara, são muitos cultos. Então, o desafio é, tipo, sempre estar multiplicando esse pessoal, porque daqui a pouco vai ter culto sábado, né? Então, a gente vai precisar de vocês uma vão fazer outra... no sábado. Isso, vamos ter uma outra equipe ministrando sábado. Que legal. Então, no final de semana, nós já temos uma equipe de louvor na Zona Sul, uma equipe de louvor domingo de manhã, uma equipe de louvor domingo à tarde e à noite e uma equipe de louvor na segunda à noite, né? Então, o maior desafio hoje é isso. Então, a gente investe muito em treinamento. Por exemplo, nós fazemos as audições aqui, né? E a gente vê os cantores com potencial. Cara, vamos estudar. Vamos colocar essa galera para aprender a dividir voz. Antes de estar na plataforma, a gente está lá, treinando eles. Legal. Agora, nós estamos treinando todos os tecladistas. Demorou muito chegar tecladista na Paz Church. Agora chegou uns tecladistas. A gente percebe que os caras têm um certo domínio do teclado, da tecnologia. Nós pegamos o nosso melhor tecladista aqui, que é dono de um estúdio. O cara está dando uma masterclass para os caras de 6 aulas, entregando ouro para os caras. Então, para a glória de Deus, nós temos uma igreja assim que a gente ama treinar as pessoas. Que legal. Né? Então, mais do que ficar, vamos contratar um excelente músico para ficar aqui. Não, a gente quer capacitar os voluntários. Capacitar a galera que está aqui. Exatamente. Que massa. É isso aí. Muito bom, pastor. Muito bom esse papo. É legal demais agora, depois de um tempo, poder mostrar para a galera um pouquinho mais, porque é muita coisa que envolve a igreja, né? Então, é muito legal poder mostrar esse outro lado, né, de tudo que envolve a Paz Church, porque muita gente conheceu só a parte técnica. É muito bom ver como você pensa as coisas, como você leva aqui, porque isso agrega demais para a galera de outras igrejas e tal. E para a galera ver que por trás de toda essa estrutura, né, o canal do YouTube de vocês tem quantos inscritos? Tem muitos inscritos, né? Cara, o cara do YouTube tá bem aqui na minha frente. 150 mil, olha só. Um canal de igreja, 150 mil, é um número extremamente expressivo. Então, assim, por trás porque vocês têm um trabalho de muita excelência. E por trás de toda essa excelência existe uma estrutura incrível, assim, de igreja mesmo, assim, né? Que o pessoal acha ver os equipamentos aqui e tal, e no vídeo lá, e sai achando coisa que não tem nada a ver, sendo que é uma igreja muito histórica, com muita coisa aqui que é muito legal. Esse papo foi bacana demais, para a galera poder conhecer um pouquinho mais desse lado, né? Na verdade, assim, um dos meus interesses da gente ter esse papo foi justamente por isso. Os vídeos, eles mostram uma estrutura e às vezes as pessoas falam, é só estrutura. E o meu desejo é que através desse vídeo a pessoa possa dar um mergulho e falar, mano, a estrutura só serve a um propósito. Exato. Né? Tem um grande pastor amigo meu que ele diz assim, por que você tem uma caixa torácica, né, protegendo o coração? Você pode até ter malhado o seu físico, você fica com o seu corpo bonito, mas o principal objetivo desse osso aqui, do teu peitoral, é proteger o essencial, que é o teu coração. Por que você tem a sua cabeça? Por mais que você consiga fazer uma harmonização facial para deixar mais bonitinho, mas ele está protegendo o teu cérebro, que é o essencial. Então, aqui a gente pensa muito nisso. Tem toda uma estrutura que é estética, mas está protegendo o propósito. A essência, missões, servir as pessoas, amar a Deus. E é isso, cara. Espero que esse papo tenha te abençoado. Cara. Muito legal. A igreja realmente é uma igreja missionária que, além do físico, foi para o virtual, a tecnologia, e continua com esse propósito. Exatamente. É muito bom mesmo. Pastor, muito obrigado de verdade. Tamo junto. Novamente por esse espaço, tá aqui no canal.
e a gente vai fazer mais coisa ainda, se Deus quiser. Vamos sim. Galera, muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço, fique com Deus, não esquece dele, porque tudo é para ele. E até o próximo vídeo. Valeu.